Amados irmãos e irmãs, alunos e alunas da ETAD, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e para mim é um prazer e uma alegria estar com vocês estudando a matéria de Cristologia no curso médio em Teologia da ETAD. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos de estudar esta disciplina tão importante, tão maravilhosa, uma disciplina que tem uma importância muito grande para mim, porque quando eu ingressei no curso da ETAD no ano 2000, foi a primeira disciplina que eu estudei no curso teológico da ETAD. A Cristologia é a parte da teologia que estuda a doutrina de Cristo, estuda a respeito da natureza e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a disciplina de Cristologia, o Verbo eterno e divino se fez carne. Como todas as matérias do nosso curso, esta matéria também era composta de 10 lições. Nós vamos estudar ao longo dessas 5 semanas 10 lições. A primeira lição sobre a pré-existência de Cristo, a segunda lição sobre Cristo no Antigo Testamento, a terceira lição, a encarnação de Cristo, a quarta lição, a divindade de Cristo, depois a humanidade de Cristo, em seguida a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, lição 8, a ascensão de Cristo, lição 9, o sacerdócio de Cristo e lição 10, Cristo na escatologia. Então nós temos aqui 10 temas, 10 lições muito maravilhosas e muito importantes para nós aprendermos o que é que a Bíblia fala, o que é que a palavra de Deus fala a respeito de Jesus Cristo. Hoje, na lição de número 1, nós vamos estudar uma lição que tem como título a pré-existência de Cristo. Esta palavra pré-existência significa a existência prévia, existir antes de alguma coisa. E na nossa lição de hoje nós vamos aprender que Jesus ele já existia antes de nascer em Belém da Judéia, lá em Israel. Então a nossa lição de hoje ela é composta de 4 textos. O primeiro texto, Cristo é pré-existente. Segundo texto, Cristo é igual ao Pai. 3, Cristo, o Verbo eterno de Deus. E 4, Cristo, o Criador. Então nós vamos falar esses assuntos na nossa lição de hoje. O texto 1 da nossa lição tem como título Cristo é pré-existente. Então o objetivo aqui desse texto é mostrar que Jesus ele já existia antes de vir a esta terra. Jesus ele é eterno e sempre existiu. E quando a gente fala da pré-existência de Cristo, o texto bíblico que primeiro vem à nossa mente, à nossa lembrança, é o texto de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Lembrando que o Evangelho de João ele foi escrito com o objetivo de provar, de mostrar que Jesus era Deus e exaltar, enfatizar a divindade de Cristo. Então João começa o seu Evangelho falando assim, João capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então observe que ele começa, como lá no Gênesis começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui ele também começa, no princípio era o Verbo, ou seja, no princípio o Verbo já existia. No princípio o Verbo já era. E o Verbo ele estava com Deus. Quando diz estava com Deus, estava se referindo à companhia do Verbo com o Pai, com Jeová do Antigo Testamento. Ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando diz o Verbo era Deus, é a mesma coisa que dizer o Verbo era divino. O Verbo era uma das pessoas da divindade. E diz, ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Jeová. E ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez.
Mas quem é então este verbo? Quem é este verbo? Aqui a Bíblia não deixa margem para que o leitor, o intérprete, pense que esse verbo pode ser qualquer pessoa, ou qualquer divindade, ou qualquer Deus. Absolutamente. No versículo 14 ainda do capítulo 1 do Evangelho de João, o apóstolo João, ele caracteriza e diz, especifica quem é este verbo. Então ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João diz que este verbo era Jesus, o Deus conosco, o Emanuel, que se fez carne e habitou entre nós. Então esse verbo é identificado claramente na Bíblia como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós percebemos já logo no início do Evangelho de João que Jesus ele já existia antes de vir ao mundo. Jesus ele já existia juntamente com o Pai e o Espírito Santo, o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Ele é um Deus composto de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há uma unidade composta de 3 pessoas. Então, Jesus, ele sempre existiu juntamente com o Pai e o Espírito Santo antes de ser criado qualquer coisa. Antes de ser criado o céu e a terra, Jesus já existia juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Diz aqui o nosso texto no livro que Jesus ele já existia antes da criação do mundo. A gente acabou de ler João 1:3, que diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então realmente ele já existia antes da criação do mundo. Em sua oração sacerdotal ao Pai, Jesus menciona a sua pré-existência quando disse a Deus: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, Jesus já existia com o Pai de forma gloriosa. João 17:24, Jesus também diz: porque me amaste antes da fundação do mundo. Inclusive aqui é interessante, porque me amaste. A Bíblia diz que Deus é amor, e para que isso seja possível, tem que existir mais de uma pessoa na divindade, tem que existir mais de uma pessoa na deidade, porque amor pressupõe relacionamento. Então, antes de existir qualquer coisa, antes de ser criado qualquer coisa, Deus já existia nas 3 pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai ama o Filho ama o Pai, que ama o Espírito Santo, que ama o Filho e o Pai, e assim por diante. Então, Jesus ele já existia antes da criação do mundo. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 1, ele também fala, começa a sua carta falando do princípio. Então ele diz: o que era desde o princípio. O que era desde o princípio, ou seja, o que sempre existiu. Então Jesus, ele não passou a existir quando veio ao mundo. Não, Senhor. Jesus, ele já existia antes da concepção virginal ali no ventre de Maria. A concepção virginal de Jesus no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, aquilo ali foi o milagre da encarnação. Jesus, ele já existia, mas ele se fez carne e habitou entre nós. O capítulo 8 do Evangelho de João narra vários diálogos e debates de Jesus com os judeus. E nesse capítulo 8, Jesus enfatiza muito a sua pré-existência, a sua deidade, a sua igualdade com o Pai e assim por diante. E em João, capítulo 8, versículo 58, Jesus ele diz claramente aos judeus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Observe, irmãos, que Jesus está dizendo aos judeus que ele já existia antes de Abraão. E ele usa a expressão eu sou, que é o mesmo nome pelo qual Deus se revelou a Moisés lá no Monte Horebe, no meio da sarça. Então, Deus se revelou a Moisés ali dizendo: eu sou é quem está enviando você.
Porque Moisés perguntou: quem és tu? Quando os israelitas, meus irmãos, perguntarem, quem Deus é esse? Então Deus falou: então diga a ele que eu sou. E Jesus, quando diz: antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus está se colocando também como Deus, como uma das pessoas da divindade. E os judeus entendiam muito bem essa expressão e começaram a ficar com ódio de Jesus e acusar Jesus de blasfêmia, porque Jesus estava dizendo que era Deus. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 8 do Evangelho de João, a gente tem, nesses diálogos de Jesus com os judeus, no versículo 23 e 24, Jesus disse assim: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então Jesus, ele é extraterrestre, no bom sentido, no sentido de que ele é do céu. Então ele já existia antes de vir ao mundo, antes de pisar nesta terra, Jesus já existia. Jesus falou: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então nós observamos aqui Jesus se identificando como o Deus eu sou, o grande eu sou, revelado aos judeus e a Moisés no Antigo Testamento. Diz o versículo 28, João 8, 28, Jesus falou: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Então, meus irmãos, Jesus, ele já existia antes de Abraão. Jesus, ele reclamou para si a natureza divina, ele revelou-se como Deus. Lá no Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8, logo no início do livro, no primeiro capítulo do livro do Apocalipse, Jesus, ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Quando Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, é uma maneira diferente, é uma maneira figurada de dizer que ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Inclusive, Jesus explica essa expressão Alfa e Ômega no final do livro do Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, Jesus ele explica com detalhes. Ele torna a dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, e aí em seguida Jesus diz o que é que isso significa: o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então observe aí que Jesus revela a sua eternidade, a sua existência, a sua autoexistência. Ele existe por si mesmo. Jesus nunca foi criado. Jesus não é a primeira criatura de Deus, como ensina uma seita por aí dizendo que Jesus é a primeira criatura de Deus. Foi a primeira coisa que Deus criou. Isso não é verdade. Jesus é eternamente subsistente com o Pai e o Espírito Santo. Ele faz parte da Trindade Santa. Ele tem a natureza eterna. Ele não teve início e não terá fim. Jesus está fora do tempo. Para Deus não há passado, nem presente, nem futuro. Todas as coisas estão no eterno presente. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ao se referir ao Messias, ele diz que ele é Pai da eternidade. Uma expressão também diferente para mostrar que Jesus ele é eterno. O homem não é eterno, os anjos não são eternos, os céus e a terra não são eternos. Apenas Deus, apenas a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que são eternos. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não muda, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glórias a Deus por isso, porque o nosso Cristo, o nosso Salvador, ele sempre existiu, ele é pré-existente. O texto 2 da nossa lição diz que Cristo é igual ao Pai. É importante a gente entender essa expressão igual, porque igual aqui não significa que ele é a mesma pessoa do Pai. Significa
que ele tem os mesmos atributos, ele tem a mesma natureza do Pai e do Espírito Santo. Assim como o Pai e o Espírito Santo é Deus, também Jesus é Deus. Então Cristo é igual ao Pai em divindade. Cristo é igual ao Pai em atributos. Nós podemos ler na palavra de Deus, em João, no capítulo 5, João capítulo 5, versículo 19, no final do versículo 19, Jesus ele fala assim: porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Ele aqui está se referindo ao Pai. Então Jesus disse: olha, tudo quanto o Pai faz, o Filho também faz igualmente. Se o Pai é todo-poderoso, o Filho também é todo-poderoso. Se o Pai é onipresente, o Filho também é onipresente. Se o Pai é soberano, o Filho também é soberano. Versículos 21 e 23 diz assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Assim como o Pai tem poder sobre a vida e a morte e ressuscita ou vivifica quem o Pai quer, o Filho do mesmo modo também. Observe que em todo esse diálogo aqui, Jesus declara-se igual ao Pai. Jesus declara-se também com os mesmos atributos e o mesmo poder do Pai. Versículo 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, por que o Filho também deve ser honrado da mesma forma como deve ser honrado o Pai? Porque Jesus também é Deus. Porque Jesus também é Deus. Lembre-se lá do Antigo Testamento que diz que há um só Deus. Há um só Deus. E também afirma que a minha glória eu não darei a ninguém, e nem meu louvor às imagens de esculturas. Se Deus não dá a sua glória a ninguém, e o Filho deve ser honrado da mesma forma como o Pai é honrado, é porque o único Deus que existe é um Deus composto de três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho deve ser honrado da mesma forma como também o Pai é honrado. João 5,26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, tanto o Pai quanto o Filho, eles são autoexistentes, eles existem por si mesmos. Então, isso é maravilhoso, é glorioso. Em Filipenses, no capítulo 2, fala o texto bíblico da kenosis de Jesus. E diz que Jesus, antes da sua encarnação, antes de Jesus vir ao mundo, antes dele ser o Emmanuel, o Deus conosco, a Bíblia diz lá em Filipenses 2,6 que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, foi humilde e morreu com morte de cruz. Mas o versículo diz, versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então, Jesus ele sempre foi Deus. Ele já era Deus antes de vir ao mundo. Por isso que ele revela o Pai. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quem quiser conhecer o Pai, quem quiser conhecer Deus, é só olhar para Jesus, é só viver na presença de Jesus, porque Jesus revela o Pai. Por isso que ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus ele é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Existem, irmãos, vários conceitos falsos e errôneos a respeito da natureza de Cristo, a respeito da divindade, a respeito da Trindade. Então, tem várias seitas ditas cristãs que negam a divindade de Cristo, negam que Jesus é Deus.
Outros negam a existência da Trindade. Tem uns que dizem que não existe a Trindade, mas existe apenas uma pessoa divina que tem hora que quando se apresenta para nós, ele quer ser chamado de Pai. Tem outra hora que quando se apresenta para nós, ele quer ser chamado de Filho, e tem hora que se apresenta como Espírito Santo. Mas isso não tem apoio na Bíblia. A Bíblia, se a gente for olhar direitinho, nós vamos perceber que existe 3 pessoas distintas na divindade. Inclusive lá no batismo de Jesus no Rio Jordão, a Bíblia fala claramente que o Filho estava lá como homem, como Jesus encarnado, sendo batizado no Rio Jordão. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e o Pai falou do céu: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, se você observar ali no episódio do batismo de Jesus no Rio Jordão, ali estava existindo simultaneamente as 3 pessoas da Trindade. O Pai que falou do céu, o Filho que estava sendo batizado, o Filho que estava na forma humana sendo batizado e o Espírito Santo que desceu em forma corpórea de uma pomba. Por quê? Porque eles são 3 pessoas distintas. Então, meus irmãos, nós cremos na doutrina da Trindade. Existem os unicistas que não creem na doutrina da Trindade, os testemunhas de Jeová também não creem na doutrina da Trindade, mas essas crenças deles não têm apoio bíblico. A Bíblia mostra-nos que o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é uma unidade composta de 3 pessoas distintas, porém inseparáveis: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João 10:33, João 10:30, Jesus falou: eu e o Pai somos um. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele não está dizendo que eu e o Pai somos a mesma pessoa. Jesus também estava orando ao Pai, dizendo: Pai, para que todos sejam um, como eu sou um contigo. Então, Jesus quer que todos nós sejamos um. Então, quando ele diz eu e o Pai somos um, ele não está se referindo, dizendo que ele é a mesma pessoa do Pai, mas que ele tem os mesmos atributos que o Pai tem. Da mesma forma como devemos honrar o Pai, também devemos honrar o Filho. João 10:33, os judeus disseram para Jesus: sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Então os judeus acusaram Jesus de blasfêmia, porque quando eles viam Jesus, olhavam para Jesus, não via em Jesus nada além do que um ser humano. Mas Jesus, além de ser ser humano, além de ser 100% homem, Jesus também era 100% Deus. A Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus, ele é igual ao Pai. Texto 3 da nossa lição: Cristo, o Verbo eterno de Deus. Vamos novamente ler João capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João, ao falar do Verbo que sempre existiu, ao falar do Verbo que no princípio ele já existia, na companhia do Pai, que ele criou todas as coisas e que todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. João diz que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdadeiramente, João, lá no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, ele viu a glória de Jesus. Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos, ali diante de Pedro, Tiago e João. Então observe que a Bíblia não deixa solto aqui essa questão: quem é o Verbo? O Verbo pode ser qualquer coisa. Não, senhor.
A Bíblia é muito taxativa e específica e clara em dizer que o Verbo era Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, dentre os autores dos evangelhos, o evangelista João é quem mais diretamente contesta toda e qualquer doutrina que tende a negar a divindade e a pré-existência de Cristo. O grande objetivo do evangelho de João, que é bem diferente dos outros três, chamados de evangelhos sinóticos, o evangelho de João deixa muito claro que foi escrito com o objetivo de provar que Jesus era Deus. Então, meus irmãos, o comentarista aqui da nossa lição diz: o que é um verbo? Ele diz: podemos dizer que verbo é classe de palavras que expressa ação. Verdadeiramente, na gramática, verbo é uma palavra que denota ação, denota expressão do pensamento por meio de palavras escritas. Porém, nesse texto de João, capítulo 1, versículo 1, e também capítulo 1, versículo 14, o verbo se refere ao próprio Cristo como a palavra de Deus encarnada. Palavra, o verbo no grego aqui é logos. Então, Jesus é o logos de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada, é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Assim como o homem com suas palavras revela o seu coração e sua mente, o verbo revela ao homem o coração e a mente de Deus Pai. Por isso que Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele revela o Pai e ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, meus amados irmãos, os antigos gregos, eles não acreditavam na possibilidade da encarnação de Cristo. Eles eram muito céticos quanto à encarnação de Cristo, porque eles tinham uma visão muito deturpada do corpo e da matéria. Mas a Bíblia é clara a dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 1:3 diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. O texto 4 da nossa lição diz que Cristo também é Criador. A gente já leu aqui João capítulo 1, versículo 3, que é muito claro e muito explícito. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Essa questão de criar todas as coisas é uma prerrogativa que somente Deus. Lá no Antigo Testamento nós temos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra criou, do verbo criar, utilizado em Gênesis 1:1, é bará, que é um verbo que só tem Deus como sujeito, porque só Deus pode criar todas as coisas a partir do nada. É a criação ex nihilo. Ele criou do nada, todas as coisas. E Jesus, ele participou da criação juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Então, por intermédio dele, foram criadas todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1:16 diz que nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Jesus, ele criou a matéria, criou a energia, criou as estrelas, os planetas, o cosmos, o céu e a terra, inclusive também os seres espirituais, os anjos. Por isso que fala aqui de soberanias, principados, potestades, etc. Então Deus também criou os seres do mundo invisível, do mundo espiritual. Ele criou os anjos. Então tudo foi criado também por meio de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 2, diz que Deus nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus, juntamente com o Espírito Santo e Jesus, eles fizeram o universo. Então, Jesus, ele também é Criador. Colossenses 1:17 diz que Jesus
é antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste. É interessante a gente saber e perceber, meus irmãos, que Jesus, ele é não somente o criador de todas as coisas, mas também ele é o sustentador de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, com a sua palavra poderosa. Ele criou e também sustenta a criação. Então, Jesus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, eles, são o Deus Criador e sustentador dos céus e da terra. Para concluir o estudo desta lição, deste texto que fala que Jesus é Criador, e assim concluímos o estudo da lição de número 1, quero ler aqui Hebreus 1:3, que diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder ou pela sua palavra poderosa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, aluno e aluna da ETAD, é muito bom, é maravilhoso, é glorioso nós compreendermos a respeito da pré-existência de Cristo, da sua divindade, da sua existência na eternidade juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Jesus, ele já existia antes de vir ao mundo. Glórias a Jesus por isso. Deus abençoe você. Assim concluímos o estudo da nossa primeira lição do nosso livro de Cristologia e até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor.